Muito bom dia, pessoal! Começamos mais um panorama nesta manhã falando aí sobre as altas nas bolsas mundiais. Temos aí a Europa subindo bem no dia de hoje, chama atenção aí para o Eurostoxx subindo mais de 1%, no momento com 1,17 de alta, festejando aí alguns pontos que tivemos ontem no mercado, né? Então, afastou-se novamente aquele temor com o setor bancário nos Estados Unidos, e isso acabou alegrando aí o mundo. A gente também teve, durante a semana, e para hoje também continuamos tendo várias falas de membros do Fed, e eles vêm aí trazendo um consenso de que para a próxima reunião é bem possível que haja uma manutenção na taxa de juros, ainda não o encerramento do ciclo, né? Pode ser que eles deixem em aberto, mas a princípio uma manutenção na taxa de juros nos Estados Unidos. Isso acaba alegrando aí os mercados ao redor do mundo. A gente viu ontem, então, S&P e Nasdaq subindo mais de 1%, e isso acaba repercutindo na parte de Ásia para o dia de hoje, porque quando isso acontece nos Estados Unidos, a Ásia já está fechada, né? Então a gente tem um reflexo tardio nos mercados lá de Ásia e Pacífico. E hoje a gente vê aí Xangai, Hang Seng, basicamente a Ásia inteira, né, em alta. Um destaque mais de alta aí para a parte do Japão, que já tinha bons fatores trazendo altas para as bolsas de lá. E a gente vê também Taiwan aí seguindo esse ritmo de alta, subindo acima de 1%. Para o dia de hoje, a gente também vê S&P e Nasdaq dando continuidade nesse movimento de alta de ontem. Os futuros ainda mostram uma alta tímida para o começo dessa manhã, subindo aí em média 0,15%. E a gente espera uma alta para os mercados como um todo, que se mantenha esse ritmo aí durante o dia. Para o dólar, a gente tem um dólar mais forte contra os países emergentes, a gente também tem um dólar mais forte contra as principais moedas do mundo, o dólar IDX subindo no momento 0,24%, e a gente vê aí também na parte de energia, um petróleo se mantendo naquela região acima dos $70, né, no momento caindo 0,34%, mas cotado a $72,60 no momento. Isso não é bom nem ruim para a Petro, que está bem estabilizado, né? E a Petrobras, no momento, está reagindo a algumas questões internas, né? Como a mudança aí da política de preços, e que basicamente eu vejo como um retrocesso, né? É muito bom para a economia, porque isso vai trazer menos pressão inflacionária, então você tende a ter um combustível mais barato, mas em termos de empresa é ruim, porque ela perde a competitividade aí, né? Vai ter que vender petróleo mais barato do que está, às vezes, pagando no mercado internacional. Enfim, vai ter que arcar com o prejuízo, né? Em termos de empresa é ruim, para a sociedade é bom. A gente vê hoje também o minério de ferro continuando aquela retomada dos preços, hoje subindo mais quase 2%, e cotado aí 746 yuan. Para o dia de hoje, nas agrícolas, a gente tem uma continuação daquele movimento de queda visto durante a semana, um movimento de queda mais intenso, né? Então a gente vê trigo caindo 2,3%, milho caindo mais 1,45%, os complexos da soja também caindo, e o fator disso é o seguinte: tem bastante oferta de commodities aí, principalmente para a China, e até vou comentar a questão do comprado pela China, que ainda não foi embarcado, né? Então eles cancelaram nessa semana 200 mil toneladas nos Estados Unidos, e eles têm mais cerca de 2,6 milhões de toneladas compradas e ainda não embarcadas lá nos Estados Unidos, e o mercado acredita que esse número ele pode ser realmente revertido, pode ser cancelado, né? Justamente porque o trigo lá que está sendo colhido está muito mais barato, está muito mais atrativo do que o milho, e o milho não está dando conta em qualquer outro lugar do mundo, né? Estados Unidos ainda continua mais caro que a Argentina, continua mais caro que o Brasil, então os preços lá naturalmente têm que cair, né? Essa questão dos 2,6 milhões de toneladas aí a serem cancelados também chama bastante atenção do mercado, porque a demanda é um pouco mais fraca e você tem aí um superávit, por assim dizer, de ofertas, né? Então você tem mais ofertas, além do trigo mais barato, você também tem cevada mais barato,
e os preços eles não estão competitivos, né? Para regular isso é necessário que haja uma remarcação nos preços, ou seja, uma queda aí nas commodities num sentido mais amplo. Para o dia de hoje, a gente tem uma reunião do Conselho Monetário Nacional, onde provavelmente vai ser abordado algumas questões de manutenção da taxa de juros aqui no Brasil ou o corte, né? Provavelmente vai ser cutucado de novo nessa ferida, por assim dizer, de que é necessário fazer cortes, porém a gente tem que acompanhar aí para ver como é que vai ser, né? Na parte da tarde, o ministro da Fazenda, o Haddad, vai fazer um encontro com a Abílio Diniz e provavelmente lá ele já vai comentar alguma coisa do que foi discutido aí nessa reunião. Para Estados Unidos, a gente tem, como eu comentei anteriormente, mais falas hoje de membros do Fed e provavelmente eles devem manter a mesma linha do que tem sido dito aí ao longo da semana, né? Então, dizendo basicamente que deve-se manter a taxa de juros como está para a próxima reunião, mas deixando a possibilidade em aberto, acompanhando aí os novos dados que vierem no meio tempo, se vai aumentar mais para frente ou não. Ainda não há um consenso para encerramento da taxa de juros, do fluxo de alta da taxa de juros nos Estados Unidos. Para hoje seria basicamente isso. Na parte da tarde, na verdade, tem mais um ponto que é interessante, principalmente para nós que somos países emergentes, que é a decisão de taxa de juros do México. Basicamente, eles são um país muito parecido com a gente em termos de taxa de juros, e lá, se aumentar mais a taxa de juros, acaba concorrendo mais com o Brasil para termos de fluxo de capital estrangeiro, né? Pegando mais nessa questão aí de carry trade, trazer o dinheiro lá de fora para colocar aqui em taxa de juros e capturar essa taxa real, né? Então, quanto mais eles aumentam a taxa de juros lá, mais competitivo eles ficam com a gente e acabam disputando aí esse fluxo de dólar estrangeiro.